Olha só, pessoal, esse vídeo aqui, ó. Eu vou dar vídeo com PIN, né? E eu vou mostrar aqui o antes e o depois desse assunto aqui, ó. Mendonça, que é esse aqui, o ministro do STF, indicado pelo Bolsonaro, né? Mendonça condena ativismo judicial e Moraes responde. Moraes é o Xandão. Então, eu vou dar play nesse vídeo aqui. Vou mostrar uma matéria aqui, um corte do UOL, né? De um evento que teve aí com os ministros lá. Então, o Mendonça falou na parte da manhã, falou o que quis. Aí veio o Xandão à tarde e falou, veja bem. E retrucou, né? Eu vou dar play aqui nesse vídeo, depois eu vou fazer um corte. E aí vou mostrar um outro vídeo do Desmascarando, que o legal do Desmascarando é que ele dá a opinião e explica direitinho o que eu tento explicar aqui. Eu, por mais que eu me esforce, eu não consigo, né? Eu vou dar PIN agora, hein? Atenção, rodou. PIN! O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. O Judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. Nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sob o falso lema de que eles precisam se autoconter. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? Traduzindo para o bom português, isso aqui chama-se bate-boca, entendeu? Isso aqui chama-se DR, né? Discussão de relacionamento, de casal. Parece, né? Mas agora eu vou fazer um PIN aqui em outro vídeo, que é um vídeo do Desmascarando, tratando esse mesmo assunto. O legal do Desmascarando é que ele consegue explicar direitinho o que eu estou tentando falar aqui. Atenção, rodou. PIN! Agora, pessoal, eu queria entrar num outro assunto que é pior do que esse primeiro assunto, que é essa questão do André Mendonça mandando direitinha pro Xandão ontem. Olha, eu tô com vontade de vomitar até agora por conta disso, tá? Porque isso... Bem, vamos lá, para quem não acompanhou, o André Mendonça falou que um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo, diz Mendonça em indireta a Alexandre de Moraes. E além disso falou que o judiciário tem que ter uma autocontenção. E aí ele levou essa resposta aqui na sequência, quando o Xandão teve ali a oportunidade de falar. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. Agora, pessoal, prestem atenção aqui. Por que eu digo que eu tive vontade de vomitar com a fala do André Mendonça? Porque aqui tem memória, que o buraco é mais embaixo. Uma pessoa mais distraída, ou que não acompanha tanto política, vê a fala do André Mendonça, tá, legal, passa... Mas eu conheço o histórico desse cidadão.
Eu lembro da... Então vamos lá. Dia 17 de março de 2021. Esse cara era ministro da Justiça do Bolsonaro. Esse cara passou o rodo lá na Universidade Federal de Uberlândia, colocou 25 pessoas para serem acossadas pela Polícia Federal, a Gestapo dele, tá? Porque o pessoal estava criticando o Bolsonaro e tal. E depois, 2 dias depois, na sequência, acontece esse episódio aqui, e eu faço questão de ler. Aqui eu vou ler pedaço por pedaço as partes mais importantes, porque quando você olha um sujeito desse, agora falando em autocontenção do judiciário, garantia, ele falou de garantismo. Vamos lá, olha só. Ministro da Justiça manda a Polícia Federal investigar sociólogo e empresário que compararam Bolsonaro a um pequi roído em outdoor. Então, era um sociólogo de 36 anos, lá de Palmas, no Tocantins. Eu vou ler para você sentir o mesmo ódio, o mesmo nojo que eu tô sentindo, essa angústia por dentro. Olha só, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um sociólogo que seriam responsáveis pela publicação de 2 outdoors que comparavam o presidente Jair Bolsonaro a um pequi roído. As peças foram instaladas em Palmas em agosto do ano passado. O pedido de investigação foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, para apurar suposto crime contra a honra do presidente da República. Na época das publicações, o sociólogo Tiago Costa Rodrigues, de 36 anos, fez uma vaquinha online para publicar as peças nos outdoors. Uma das publicações dizia: cabra à toa não vale um pequi roído, Palmas quer impeachment já. Na outra placa estava escrito: aí mente, vaza Bolsonaro, o Tocantins quer paz. A expressão não vale um pequi ruído no Tocantins é utilizada para se referir a algo que não tem nenhum valor. O documento assinado pelo ministro André Mendonça afirma que as publicações tiveram grande repercussão negativa pela atribuição da mensagem à sociedade tocantinense. Abre aspas pro nosso garantista, para esse colosso da defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão. Vai lá, gigante, fala aí. Abre aspas pro André Mendonça. Diante dos fatos narrados, requisita ao diretor-geral da Polícia Federal que adote as providências para a abertura de inquérito policial, com vistas à imediata apuração do crime contra a honra do presidente da República, diz trecho do documento. E aí, prestem atenção no seguinte: esse sociólogo só não foi preso por ter feito um outdoor absolutamente inofensivo contra o Bolsonaro, porque a justiça independente a qual o Xandão se refere barrou o caso. Tá? E aí, até por isso, os bolsonaristas, nessa luta implacável contra o cérebro, né? a cúpula da justiça brasileira, que é o STF. Tá? E a origem toda do negócio do golpe, 8 de janeiro, tudo tá. Vocês estão entendendo que tá tudo ligado. Se não fosse o STF, na trincheira de garantir na marra o direito de liberdade de expressão dos brasileiros, o governo Bolsonaro mandaria pra cadeia uma pessoa que fez uma crítica dessa. Vocês estão entendendo quem são essas pessoas? Lembrando, pessoal, que foram vários episódios desses, tá? Eu citei os 2 aqui mais famosos, ainda cito esse também, que teve muita repercussão. O governo Bolsonaro colocou na época a Polícia Federal para tentar prender o chargista Aroeira e o colunista Noblar, porque o Aroeira fez uma charge e o Noblar compartilhou essa charge. O contexto disso aqui era o seguinte: o Bolsonaro começou a dizer que a Covid-19 não existia, que era muito que não estava matando a quantidade de gente que a imprensa falava e tal, e disse para os seus seguidores invadirem os hospitais e filmarem lá dentro para provar que, na verdade, o pessoal não estava sendo internado por Covid. E aí foi feita essa charge crítica, uma crítica dura, tá, ao Bolsonaro por essa conduta. E aí, mais uma vez, o nosso colosso da liberdade de expressão, da autocontenção, né, do poder judiciário e tal, esse nosso colosso mandou a Polícia Federal em cima, querendo prender o chargista e o colunista que publicaram ali a charge. Tá? E, novamente, o judiciário independente, o judiciário do Xandão, né, da fala do Xandão, arquivou. Ela falou: não, isso aí é liberdade de expressão. E agora vocês vejam que no mundo em que o bolsonarismo controla o judiciário, acabou. A ditadura total. Eles metem todo mundo na cadeia por uma simples crítica. Ainda falando que estão lutando a favor da liberdade de expressão, da liberdade, etc. Na maior cara de pau. Pois é, gente, não precisa nem dar mais detalhes, né? A única observação que eu coloco aqui é justamente isso, que hoje esse pessoal da extrema-direita, os deputados federais que estão lá se amordaçando lá por causa das regras que estão tentando impor nas mídias sociais aí para evitar o abuso, né, de cometer crimes na internet lá, eles são contra o barramento da liberdade de expressão. Só que na época do Bolsonaro, falava-se mal do Bolsonaro para você ver o que aconteceria. Me deixa aí seus comentários, me diga o que vocês acham. Tem sentido isso ou não? Bora pensar junto? Fui!